Saudações, caros amigos. Me chamo Jean Machado, sou médico e estamos começando o nosso quadro Especialistas. No último dia 30 de maio, marca o Dia Mundial da Esclerose Múltipla, uma doença pouco conhecida entre as pessoas e também pouco entendida. E o que seria a esclerose múltipla? É uma doença inflamatória, também de caráter autoimune, ou seja, quando o nosso sistema imune acaba atacando o nosso corpo. Ela se estende do cérebro até a medula, até a coluna. E é responsável por sintomas como fraqueza, formigamento, perda de força, a própria fadiga, como falei, alguns sintomas cognitivos. Ela pode vir também em surtos, ou seja, a pessoa está muito bem e acaba tendo um surto de piora da doença. Ela é uma doença que causa bastante ausência no trabalho e também que as pessoas acabam escondendo pelo motivo, com medo de serem demitidas. E quando isso aí acaba vindo à tona, realmente tem estatística mostrando que as pessoas acabam perdendo os seus empregos. Elas também pode ser classificada em alguns tipos, né? O tipo mais agressivo, que seria a progressiva, e que felizmente atinge um número menor de pessoas, é menos comum, e o tipo remitente, né, ou recorrente, que já atinge mais ou menos 85% das pessoas, e que ela é um pouquinho mais branda. Uma coisa que o nome esclerose sempre leva as pessoas a associarem a uma doença que deve começar na terceira idade, que pode atingir mais os idosos. Mas, na verdade, não, ela atinge pessoas jovens, entre 20 e 40 anos. Ela é mais comum também nas mulheres. Qual a causa dela? Existem 200 fatores genéticos que já foram isolados, que podem ser causa para a esclerose, mas não significa que se a pessoa tiver esses traços genéticos, que ela vai desenvolver a doença. Os sintomas mais comuns, né, e que geralmente as pessoas começam, é com a visão turva, ou visão dupla. Pode também ocorrer depressão, cansaço, perda de força, dores crônicas, formigamento, como eu falei, ou dormência. Pode ter sintomas intestinais e urinários, como a incontinência urinária, quando a pessoa não consegue segurar a urina, a constipação, mais popularmente conhecida como a prisão de ventre, os espasmos musculares, né, que a gente chama de cãibras, e perda de equilíbrio. Esses sintomas eles são mais intensos naquelas ditas crises, né, naquelas ditas surtos. O diagnóstico da esclerose múltipla, o exame primário que se faz é através da ressonância magnética. Os achados da ressonância eles não fecham o diagnóstico, porque existem outras doenças inflamatórias que podem ter os mesmos achados, né? Um exemplo, o HIV, por exemplo, né? Então, associado a alguns exames de laboratório. Normalmente, na fase inicial, ali, onde o médico está procurando o diagnóstico da esclerose múltipla, são solicitados também vários exames de sangue para que, junto com a ressonância magnética, possa se fechar o diagnóstico. O tratamento da esclerose múltipla, como ela atinge várias, né, desde a parte de doença mental, depressão, a parte de fadiga, a parte de dor crônica, geralmente é feita através de multidisciplinas, ou seja, ela é multidisciplinar. Vários médicos e outros profissionais da área da saúde. O tratamento medicamentoso geralmente é com imunossupressores, né, desde os mais antigos aos mais recentes, anticorpos monoclonais e vários tratamentos que são tratamentos não medicamentosos, né? A gente fala da fisioterapia e uma coisa que as pessoas podem achar, bom, mas se eu tenho esclerose múltipla, eu tenho fadiga, cansaço, provavelmente eu deveria ficar em repouso. Não, é ao contrário. O paciente portador de esclerose múltipla, ele deve fazer exercício. Mas é claro,
sempre com a orientação de um profissional, tanto do médico como da parte física. Normalmente ele vai começar com exercícios mais curtos, né, não de grande intensidade, e depois isso vai aumentando. Isso ajuda a não ocorrer a progressão da doença. Ela não é uma doença que tem cura, mas ela é uma doença que pode sim ser controlada. O mais importante que a gente deve enfatizar é que qualquer sinal e sintoma que você tenha, você deve procurar o médico, jamais fazer automedicação. Se você tem esclerose múltipla, a orientação é o melhor caminho. E é possível, sim, ter uma vida normal, mesmo tendo a doença. Um grande abraço, Dr. Jean.